Agora sim. Boa noite, pessoal. Começamos a gravação. Passo a palavra para a Camille fazer a apresentação. Então, primeiramente, gente, boa noite. É um prazer estar aqui hoje para apresentar um pouquinho para vocês sobre a minha área, né, sobre a minha atuação como dosimetrista clínica e também dar esse gostinho, né, do que é a radioterapia, porque depois que você conhece o que um dosimetrista faz, você entra no mundo à parte da radioterapia, né? Não é só o que a gente vê, o básico lá, a gente vê tudo que tem por trás. Então, meu nome é Camille, né, Casagrande, como o Fabrício disse, e eu sou dosimetrista clínica. Eu fiz o tecnólogo em radiologia no Instituto Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, e depois eu fiz uma residência. Antigamente, né, 7 anos atrás, essa residência era a única do Brasil, e quando eu me formei, eu fui convidada a implementar a segunda residência do Brasil, que existe hoje no Hospital de Amor de Barretos. Então, atualmente a gente tem também no INCA. A do INCA ela é para biomédicos específica, porque ainda eles não conseguiram incluir questões burocráticas mesmo com a próprio MEC, né, para o tecnólogo. E a gente também tem várias pós-graduações que formam dosimetristas. Eu vou mostrando para vocês mais como que funciona, né? O que é essa profissão, que é uma profissão que para alguns vai ser muito novidade, para outros talvez já seja algo conhecido, mas atualmente no Brasil a gente tem uns 300 profissionais, então são poucos, né? Se parar para pensar. E a área da radioterapia cada vez evolui mais. Então, vamos lá. Eu vou comentando ao longo da aula. Então, para começar, né, como a gente tem alunos de todos os níveis e Puxa, a touca gruda na minha dele, eles vão falar a touca. Caso vocês tenham alguma dúvida, Meu Deus, vocês podem levantar a mãozinha aqui no áudio que eu vou estar vendo vocês, tá? E eu posso interromper e a gente pode ir conversando. Então, só para iniciar, né, a radioterapia, ela é um tratamento que utiliza radiação ionizante. A radioterapia, ela vai ser indicada, a gente utiliza hoje principalmente para tratamento de câncer, mas ela não é só para tratar câncer, né? A gente também tem utilização de tratamento de queloide. Então, um exemplo ou outro assim, né? O paciente que faz cirurgias e tem tendência ao queloide, ele pode estar fazendo radioterapia para evitar, né, que essa queloide desenvolva. Então, o objetivo mesmo, principal, quando a gente fala de tratamento de câncer, é utilizar a radiação ionizante, né, para tratar o tumor de forma segura, enquanto a gente vai reduzir o mínimo os danos aos tecidos sadios e os órgãos críticos circundantes. Então, a gente sempre vai ter um alvo, e nesse alvo a gente vai ter tudo ao redor para proteger. E aí que está o desafio maior da radioterapia, né? Enquanto a gente está lá tentando acrescentar uma dose alta e tentar tratar esse tumor, né, matar aquelas células, a gente está também tentando proteger tudo que está perto, para não dar aqueles efeitos colaterais que a gente tem em qualquer tipo de tratamento, seja com remédio, né? Mas na radioterapia específico, por ser local, a gente sempre fala dos órgãos críticos circundantes. E desde o século XX, a gente tem muitas evoluções na radioterapia. A radioterapia é uma área que ela foi dando um boom ao longo do tempo, né? Então, desde do surgimento dos computadores, a tomografia inovou a radioterapia também, que a gente teve inclusões aí de técnicas diferentes, né? Então, tudo isso vai caminhando com inovação técnica. Então, a gente tem uma complexidade gigante dentro da radioterapia, e com a função, né, a função do curso da radioterapia em específico é estudar cada caso. Então, a gente vai estudar cada paciente individualmente e a gente tem uma série de atividades e complexidades variadas. Então, esse paciente, ele vem com a história clínica dele, ele vem com as questões deles, as comorbidades. Então, a gente sempre está lidando cada caso como se fosse um livro novo, né? E eles sempre trazem dificuldades, complexidades diferentes, desafios diferentes. Então, tá bem resumido esse slide dos passos da radioterapia, né? Mas desde a hora que o paciente chega, que ele tem o primeiro contato com o médico, que ele vai ter aquela indicação da radioterapia, ele vai passar por uma série de processos.
E um desses processos principais é a simulação, onde a gente vai ter a imobilização desse paciente. Depois a gente tem a parte de aquisição de imagens, que pode ser feito com tomografia ou então uma imagem bidimensional, né? Geralmente é feito com tomografia hoje em dia. A gente cada vez mais está evoluindo. No Brasil, felizmente, todos os locais do Brasil já fizeram um 3D, então, que é uma técnica, a técnica tridimensional, né? Que utiliza o próprio tomógrafo para isso. Depois a gente tem a parte de planejamento de doses, e é aí que vai entrar toda a equipe por trás da radioterapia. Então, os dosimetristas, os físicos, os médicos, eles vão estar atuando nessa parte também, né? E a gente vai estar ali fazendo todo um esquema, né, para que a gente consiga acertar aquele tumor de uma forma efetiva e proteger todos os órgãos sadios em volta. Depois de feito todo um processo, esse processo ele é um processo longo, ele é por ser complexo, ele demora um pouco, né? Então, em alguns casos a gente consegue assim fazer de um dia para o outro, mas geralmente move muito a equipe por conta disso. Geralmente um tratamento adequado assim demora num fluxo, dependendo, né, do local também que a gente vai fazer esse tratamento, se for SUS, particular, convênio, dependendo do fluxo do hospital ou clínica, esse fluxo pode demorar de 5 a 15 dias, tá? O posicionamento do paciente também é uma grande etapa do tratamento, porque é onde a gente vai conferir se o que a gente fez lá na simulação, a gente vai estar conseguindo reproduzir no equipamento. Então, a gente tem hoje as imagens, né, o IGRT, que tanto falam, que é a radioterapia guiada por imagem, a gente vai estar conferindo se aquele alvo que a gente quer acertar, ele realmente é o alvo que a gente vai tratar no equipamento. Então, a gente precisa ter certeza do que a gente está fazendo sempre. E, por fim, né, entregar aquela dose, que seria o mais simples, mas para mim também é um dos mais importantes. Os técnicos têm que sempre estar, técnicos e tecnólogos, né, eles têm que sempre estar muito atentos ao que eles estão fazendo com o paciente, desde a imobilização, essa checagem de imagens, né, e estar entregando a dose de forma adequada. E com o avanço da tecnologia, a gente tem outras coisas para prestar atenção também. Então, hoje a gente tem, por exemplo, o gerenciamento de movimento do tumor, então temos que estar atentos, né, para verificar essas tecnologias, se elas estão funcionando de acordo, e se o tumor, por exemplo, está movendo de uma forma conforme adquirido lá na simulação. Então, tudo vem da simulação e vai para o tratamento. E no meio disso tudo, tem toda uma equipe por trás atuando, né, em um processo longo. Então, essa equipe ela é multidisciplinar, eu acho que é uma das áreas que mais tem é necessária, né, essa interação. E então a gente vai ter um paciente oncológico específico que vai necessitar desses profissionais envolvidos, para que a gente tenha sucesso no tratamento. E um deles é o médico radio-oncologista, os físicos médicos, o dosimetrista, que é o que a gente vai mais abordar hoje, né, as etapas da atuação do dosimetrista, o enfermeiro, técnicos de radioterapia e toda a equipe administrativa. Além disso, a gente tem uma equipe multidisciplinar indireta. Eu vou falar indireta porque ela não está ali atuando, né, em todos os casos, né? Ela é mais para o manejo do paciente. Então, a gente vai ter uma equipe de fisioterapeutas. No mundo ideal, né, a gente teria tudo isso à disposição. Nem sempre em todos os locais é possível ter isso à disposição. Mas os psicólogos, dentistas, nutricionistas, o serviço social, né? Esse paciente ele é um paciente muito complexo, então a gente precisa estar tendo todos esses profissionais envolvidos para que a gente tenha um tratamento mais adequado possível, tá? E claro, aqui o nosso foco principal é falar sobre o dosimetrista, que talvez seja uma incógnita para alguns, talvez para outros não. Mas o dosimetrista, ele praticamente vai ser uma ponte entre todas as funções que a gente tem dentro da radioterapia, não só as funções, os fluxos e as equipes, tá? Então, ele ele vai ser um anel mesmo nisso tudo, né? Ele vai juntar tudo. E o que é um dosimetrista, né? A gente vai ter a associação principal que a gente tem, a primeira fundada no mundo, foi a American Association of Medical Dosimetrists, que é a AMD, que é dos Estados Unidos, e a gente tem a nossa segunda associação fundada no mundo, que é a Associação Brasileira de Dosimetristas. Olha que legal!
A gente conseguiu se unir como dosimetristas no Brasil e fazer a nossa associação, que é uma associação muito forte, muito ativa. Tem o site delas, caso vocês queiram entrar. Eu já fiz parte da parte do conselho, né? Então, da direção toda da associação, e é muito prazeroso estar aqui falando para vocês que ela é a segunda do mundo criada. Então, a gente está lutando aí pelo espaço do dosimetrista, cada vez mais desenvolvendo a nossa profissão, né? Enfim, as duas associações, elas vão trazer que o dosimetrista vai ser um membro analítico da equipe de radioterapia. Então, ele vai estar trabalhando ali entre as equipes, né, principalmente com a física médica e o radio-oncologista. Tem muitos outros locais que utilizam o dosimetrista também como uma ponte com os técnicos. Por exemplo, onde eu trabalho, a supervisão dos técnicos ela é muito necessária e ela é feita pelos dosimetristas. A gente tem também todo essa complexidade toda da radioterapia, ela exige certos tipos de conhecimento, né? Então, o dosimetrista ele tem que estar pronto, né, para conhecer a radioterapia no geral, as características, as relevâncias clínicas das máquinas, né, e dos equipamentos de tratamento. Então, são diversas funções que ele pode estar atuando, né, e eu já vou falar para vocês um pouquinho de até onde vai esses limites dessas atuações. Mas o dosimetrista ele tem que estar ciente dos procedimentos comumente utilizados na bracterapia também. Então, não é só a radioterapia, a teleterapia. Então, a gente tem lá a teleterapia, que vai ser aquela radioterapia externa, a bracterapia, que é aquela radioterapia que vai estar ou em contato ou muito próximo do tumor, né? São duas técnicas diferentes para a gente entregar a radiação ionizante. E também o dosimetrista ele vai ter a preparação e o domínio necessário para a gente gerar distribuições de dose e fazer os cálculos de dose em teleterapia e bracterapia. Então, ele pode estar atuando nessa parte do planejamento de radioterapia. Tá? A formação do dosimetrista, eu disse para vocês, eu sou tecnóloga em radiologia e depois eu fiz uma residência multiprofissional dentro da área. Essa residência do Hospital Erasto Gartner, em Curitiba. Mas existem outros caminhos para se tornar dosimetrista, né? A formação de base é muito heterogênea. A gente tem no Brasil desde tecnólogos em radiologia, né, biomédicos e físicos também atuando como dosimetristas. Também tem outros, até porque não é uma profissão muito nova, né? Então a gente foi mudando e foi formalizando os caminhos. Hoje é reconhecido, pelo menos pela Associação Brasileira de Dosimetrista, os tecnólogos em radiologia, biomédicos e físicos. E depois de feita a graduação toda, é necessário uma formação específica, porque é muito... não é fácil estar atuando como dosimetrista, ter todas as capacidades depois da gente estar formado, né, na graduação. Então, a gente precisa dos programas de aprimoramento profissional, ou então programas de pós-graduação, né, e o melhor, que é o mais indicado, a residência multidisciplinar, que vai te dar todas as ferramentas necessárias para tu estar atuando no mercado de trabalho, né. Dentre os conhecimentos que eu falei para vocês, a gente tem a física das radiações, né? A gente utiliza bastante na nossa rotina. Dosimetria clínica, que é a parte de planejamento mesmo da radioterapia, é a utilização dos softwares para a gente gerar distribuição de dose, para a gente estar falando para o sistema que dose que eu quero chegar no tumor, né? E como que eu vou proteger os órgãos. As partes de imagens médicas, então a gente tem que ter noção, muita noção de anatomia radiológica, desde a ressonância, tomografia, do PET-CT também. E a gente está utilizando isso na nossa rotina diariamente. Toda a parte de sistema de arquivamento de imagens e comunicação, então a gente tem que estar em contato com a tecnologia muito, né? E cada vez mais a gente está desenvolvendo tecnologia, está sendo falado de inteligência artificial, então a gente tem que estar atualizado a todo momento, né? O PACS, ele é muito utilizado na rotina já há décadas, né? Então, é uma coisa que a gente precisa ter conhecimento. A parte de anatomia clínica e radiológica, então, desde a parte do posicionamento do paciente, como a gente vai posicionar, a gente tem que ter noção de qual região que ele vai tratar, o que tem em volta, né? Como que vai entrar como que a gente vai entregar essa radiação para a gente posicionar ele de uma forma mais adequada possível. Qual que é a técnica que vai ser utilizada. Então,
São muitos parâmetros que envolvem e que a anatomia clínica ela faz diferença. E a radiológica também. A radiológica é uma das principais, né? Por quê? Porque, como dosimetrista, a gente acaba fazendo muito delineamento dos órgãos de risco. Então, todo o tecido circundante do nosso alvo, a gente precisa estar protegendo. E quem determina isso é o dosimetrista. Então, a gente tem que ter muita noção dessa anatomia radiológica. Toda a parte de oncologia, né? Como que funciona mesmo os processos de tratamento para cada tipo de tumor. A gente está muito envolvido na questão com os médicos, né? Então, muitas vezes a gente tem discussão de casos clínicos e dependendo do tipo de tumor, qual dose vai ser entregue. Isso é sempre uma decisão do médico, mas tem o dosimetrista participando, né, dessa função. E também a questão de produção radiológica e administração de risco. Só para vocês terem noção, assim, a gente tem alguns documentos que ele fala da importância da gente ter um dosimetrista, né, em cada local de radioterapia. E ele fala, por exemplo, o Safety is no Accident. Ele é um documento que ele foi feito pela Astro, né? Ele é de 2019 e ele vai citar que é necessário um dosimetrista a cada 250 casos novos tratados por ano. Então, isso garante a qualidade no tratamento de radioterapia, a qualidade do curso de tratamento do paciente, né? E atualmente no Brasil, esse slide só para atualizar vocês, a gente tinha em 2020 um estudo que ele dizia que era 150 dosimetristas, hoje o nosso último estudo de 2024, ele saiu em torno de uns 200 dosimetristas, tá? Mas a RT 2030, que é esse documento ali, essa fotinha embaixo que tá aqui, ela vai nos mostrar que tem, em média, uns quase 300 dosimetristas no Brasil, tá? E que até 2030 será necessário 594 dosimetristas para suprir a demanda brasileira. E pelas formações que a gente tem no Brasil, a gente não conseguiria alcançar essa quantidade de dosimetristas. Então, provavelmente, a gente vai ter uma certa falta, né, desses profissionais na área futuramente. E apesar da gente ter, né, nos documentos nacionais e internacionais, essa necessidade de ter os dosimetristas, ainda a gente não tem leis regulamentando a profissão. A associação ela faz bastante assim parte com o CONTER, faz bastante parceria também com o Conselho dos Biomédicos, né, para que consiga cada vez mais conquistar espaço dos dosimetristas dentro da área, através desses conselhos, né. Então, só para vocês terem noção de como está a nossa realidade no Brasil. As áreas que o dosimetrista pode estar atuando, né? A gente tem desde serviço hospitalar, pesquisa, eu já atuei em pesquisa em Barretos, né? Então, é uma experiência muito boa. Ensino em ambiente clínico ou acadêmico, também já fui preceptora, então o dosimetrista ele acaba atuando em muitas funções, né? Isso é muito... É um desafio grande, mas para desenvolvimento profissional é incrível. Então, ele te dá essa oportunidade, né? Parte de vendas, a gente tem muito applications, pessoas que trabalham mesmo com as vendas de equipamentos da radioterapia, questões de suporte técnico, né? Capacitação, supervisão de proteção radiológica e a parte de administração. Hoje eu tenho bastante parte de administração aqui no hospital que eu trabalho, então também é um desafio muito grande estar ali frente à gestão, né? E lutando pelas questões, pelo andamento mesmo do departamento de radioterapia. Eu vou focar aqui no serviço hospitalar, né? Que é um ambiente diversificado, para falar para vocês um pouquinho da atuação do dosimetrista. O dosimetrista, ele vai realizar algumas funções, né? A gente tem leis que vão falar que é sob a supervisão do físico especialista. Então, por exemplo, o planejamento de radioterapia, ele é uma atividade que o dosimetrista ele vai fazer, mas sempre vai ter um físico especialista verificando, né, essa atividade depois. Então, ele não tem aquela responsabilidade total, ele é do físico específico. Então, além disso, né, tem múltiplas atividades que vão variar conforme a demanda e a organização da equipe de radioterapia. Vocês vão ver que eu vou falar de várias atividades, mas nem todas eu desempenho
e em alguns outros locais os dosimetristas vão desempenhar. Depende muito mesmo dessa necessidade da radioterapia, né? Uma delas é o gerenciamento dos fluxos dos pacientes e das equipes multidisciplinares, tá? Então, tá bem pequenininho aqui, mas isso é só um exemplo de como o nosso software, ele apresenta um fluxo, né? A gente consegue moldar esse fluxo de acordo com o nosso departamento e os dosimetristas podem estar fazendo essas alterações, essas modificações, otimizações dos fluxos. Questão da simulação 2D, 3D e 4D, que é toda a parte de posicionamento do paciente e aquisição de imagem, né? A gente tem desde o básico, vocês vão ver que nessa primeira foto aqui é a representação de uma simulação 2D, tá com um fantoma na mesa, mas enfim, só para mostrar para vocês um exemplinho. A gente tem também a parte dos tomógrafos, do posicionamento com tomografia, que a gente vai fazer a radioterapia tridimensional. Dentro desses tomógrafos pode ter ou não um sistema que vai adquirir o gerenciamento de movimento, tá? Então, esse aqui é só um exemplo de curva da respiração do paciente. E, claro, toda a parte aqui da importação, né? Esse daqui é só um exemplo mesmo de como seria... são vários microprocessos que a gente tem dentro de um processo completo, né? Contorno dos órgãos de risco. Então, os órgãos de risco, eles vão ser todos os tecidos sadios que vão estar próximo do tumor, né? Então, se a gente vai ter lá um tumor no cérebro, a gente vai estar delineando o tronco encefálico, a gente vai estar delineando as órbitas, o cristalino do paciente, os nervos ópticos, quiasma, a medula. Então, só para vocês terem uma ideia, são muitos órgãos que a gente vai estar fazendo. Atualmente, a gente tem inteligências artificiais que fazem esse contorno mais automático, mas sempre é necessário o humano por trás para fazer essa revisão, para estar aprovando, né? Para a gente cada vez mais ter essa eficácia no tratamento do paciente. E todas as etapas a gente vai ter uma dupla checagem dos processos, né? Para a gente ter certeza do que a gente está fazendo e não esquecer de nada, né? Não deixar nada para trás. Aí a gente vai ter a parte dos planejamentos de baixa e até alta complexidade, né? Então, só um exemplo, a gente tem aqui de baixa o bidimensional, que seria, né? Que a gente vai ter uma imagem de raio-x e a gente vai fazer os campos em cima desse raio-x de acordo com as estruturas ósseas. As margens aqui são maiores, tá? Então, o médico vai lá, vai definir que quer tratar, por exemplo, bexiga. Aí vai ter essa margem gigante aqui para a gente estar conseguindo tratar a bexiga e protegendo esses risquinhos aqui, vocês podem ver, é questão de proteção mesmo de certas partes da estrutura. Depois a gente vai ter o 3D, que é a utilização da tomografia, e o planejamento tridimensional, ele já vai fazer uma entrada de campos, considerando, né, essa tomografia, mas também com uma margem menor, mais reduzida do que o bidimensional, então a gente consegue fazer o tumor com uma dose mais reduzida aos tecidos circundantes, né? Porque a gente está enxergando o que está dentro do paciente, mas ainda a gente tem corredores de dose. Então, esses corredores de dose, eles vão acabar acertando lá o alvo, mas vão passar a dose pelos tecidos que estão próximos. Não vão conseguir limitar completamente. E depois de mais avançado, das altas complexidades que também o dosimetrista pode estar fazendo, né? Essa parte do planejamento, ou MRT ou VMAT, tá? Que é o planejamento mais modulado. A gente utiliza muito o planejamento inverso nisso, tá? Às vezes, alguns termos vai ser algo novo para alguns, mas espero que eu passe pelo menos a essência da aula. O foco não é entrar dentro dos planejamentos, mas aqui nesse planejamento, por exemplo, a gente vai ter o tumor definido e desse tumor a gente consegue modular de uma forma que toda a dose que a gente vai entregar vai encaixar exatamente dentro do tumor. Então, a gente vai deixar tudo mais conforme, sem extravasar muita dose de entrega, né? A dose prescrita para fora desse tumor. E daí o ideal é sempre estar protegendo. E como que a gente protege? A gente acaba fazendo diversas alterações dentro do setup, né? Uma configuração de campo, e a gente consegue modular essa dose. É algo muito bonito, né? De se ver da radioterapia. É um estado de arte que o pessoal fala, né? Depois a gente vai ter a parte de análise de imagens, que os dosimetristas podem estar atuando também.
que nada mais é, que fazer uma revisão do que foi feito na máquina, né? Então, os técnicos vão lá, vão posicionar o paciente, vão fazer as imagens desse paciente e vão conferir o que foi feito, se está batendo as imagens certinho. E muitas vezes o dosimetrista ele pode estar verificando, né, qual que foi o erro de deslocamento. Esse paciente um dia está mais para a direita, outro dia está mais para a esquerda, e a partir disso fazer uma mudança, né, nesse posicionamento do paciente, indicar uma orientação de como posicionar ele de uma forma melhor para a gente estar acertando esse alvo de uma forma melhor. Do controle de qualidade, a gente pode estar fazendo controle de qualidade, que nada mais é que deixar essa máquina rodando de uma forma o mais perto da perfeição possível, né? A gente quer o mínimo de desvios, né, dentro da radioterapia, seja no jeito que essa dose está sendo entregue, né? Seja no jeito que está girando o equipamento, a gente confere tudo, confere o laser, confere se todo o equipamento que a gente utiliza, ele realmente vai fazer o que ele pretende fazer, né? Então, é necessária essa conferência. Isso, muitas vezes, é uma responsabilidade do físico médico, né? Mas o dosimetrista pode estar atuando, né? E o físico como auxiliar, né? Desse físico para estar fazendo, para ajudar nessa função dentro do departamento. A própria dosimetria física para conferir, né? Se a radiação que a gente está entregando, se a energia que a gente entrega realmente ela está calibrada, se é aquela energia. Então, esse é só um exemplo que a gente coloca lá o fantoma e a gente consegue fazer a medição, né, da dose que é entregue. Indicadores de radioterapia, isso é muito importante, cada vez mais está sendo falado dentro da área da radioterapia. Por quê? Porque são os indicadores da radioterapia que vão levar a qualidade para o setor, né, para o departamento. Então, se você reconhece lá que o teu departamento está falhando em determinado processo, em determinada função, você consegue indicar, né, onde que a gente precisa criar barreiras, onde que a gente precisa melhorar. Então, o dosimetrista pode estar atuando nisso aqui ativamente, e eu acho essa uma das áreas mais legais, assim, me incentiva bastante. E, por fim, né, também tem a parte do supervisor de radioproteção. O dosimetrista ele pode tirar a supervisão de radioproteção também. Pois não. Perdão? Qualquer coisa pode levantar a mãozinha que eu posso parar e responder, tá? O supervisor de radioproteção, né? O dosimetrista pode fazer a prova da CNEM e tirar essa supervisão, esse título, né? E tá atuando nos serviços como supervisor. E uma das funções é fazer esse memorial de proteção radiológica dentro do serviço, fazer também o controle de dose nos ambientes, né? Ou das doses também recebidas por profissionais nos próprios dosímetros, e também toda a parte de prevenção de acidentes e manejo dos mesmos. Aí eu vou entrar agora bem específico, assim, dentro da radioterapia, tá? É uma pincelada para vocês terem noção, assim, do campo que do campo que atua o dosimetrista, né? São muitos campos e dentro do fluxo mesmo hospitalar, agora eu vou conseguir mostrar para vocês um pouquinho mais como que é, né? A parte da simulação, o dosimetrista ele acaba fazendo os protocolos de simulação. A gente, então, define lá qual que vai ser a espessura do corte, como que vai ser a abertura do FOV, o que é melhor para esse paciente, questão de posicionamento, análise da história do paciente, do estado geral do paciente, já vem pronto, né, do médico, mas a gente define a partir disso qual vai ser o melhor posicionamento para esse paciente, que imobilizadores a gente vai utilizar, qual a extensão da imagem, por exemplo, né? Então, vai tratar, por exemplo, região de cabeça e pescoço. A gente precisa estar adquirindo lá o crânio até a carena do paciente. Então, são alguns aspectos que a gente consegue estar atuando ativamente, né? Então, aqui é só uma fotinho de um tomógrafo, o dosimetrista, esse dosimetrista que era um colega meu, muito querido, ele está posicionando o paciente de uma forma que ficasse de acordo, né, com o que ia tratar. No caso aqui, seria um neuroeixo. Ia botar uma máscara ainda, né?
e eu consegui fazer um tratamento do crânio até o final da medula. Aqui é só um outro exemplo da simulação do posicionamento, né? A gente vai ter os posicionadores, que aqui é uma máscara para vocês verem, que a gente consegue, esses imobilizadores, eles são ajustáveis, né, ao paciente. Então, para cada paciente, a gente faz uma máscara específica para que ele não se mexa durante o tratamento, né? É um imobilizador mesmo. A gente tem os colchões a vácuo também, que vão pegar mais o formato do paciente e muitas vezes a gente precisa levar um braço, levar uma perna, e os colchões, eles ajudam muito a gente nisso. Esses colchões a vácuo, basicamente a gente deixa o ar dentro, aí ele fica bem molinho e depois a gente suga esse ar com o molde no paciente e acaba pegando o formato direitinho do paciente. Todo o posicionamento, assim, desde do suporte de joelhos aqui, que tá, por exemplo, nessa imagem, o suporte de pés, muitos deles também são para conforto do paciente, porque vocês vão ver que na radioterapia a gente precisa deixar o paciente parado, mas a gente precisa garantir que esse paciente está confortável durante o tratamento, porque senão ele vai se mexer também, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado, né? Aqui é um caso específico, só para mostrar para vocês que tem uns casos diferentes, que a gente tem que usar mais a cabeça. O que a gente vai fazer? Vai tratar aqui a palma da mão, precisa utilizar um bolus, né? O bolus é o que vai superficializar a dose, ele vai praticamente como se fosse botar um tecido em cima do tecido para que a gente consiga botar a dose mais para cima da pele desse paciente. Então, é um caso diferente, daí você vai lá e pensa, vou botar um colchão, vou botar uma máscara, como que eu vou fazer? Vou botar o paciente de barriga para cima, de barriga para baixo, a gente tem que deixar a palma da mão para cima, então, tudo isso vira um quebra-cabeça, né? É bem desafiador, mas é bem legal, assim, tá por parte nessa parte da simulação, tá atuando nisso. Muitas vezes os técnicos que vão estar fazendo essa simulação, essa tomografia do paciente, mas os dosimetristas vão estar supervisionando. Então, sempre os casos diferentes a gente é chamado para estar pensando junto no que seria melhor, também pensando no planejamento do paciente, né? Opa, aqui. Toda a parte, o paciente ele vai lá, ele vai fazer a simulação, ele vem indicado para radioterapia, e daí a gente tem uma parte dentro do sistema, que é a parte de importação e da fusão. Então, é a hora que a gente vai pegar esse exame que o paciente fez, vai colocar dentro do sistema, né? E ali a gente vai ver se para o médico é interessante ter uma ressonância. Às vezes o médico já indica, eu quero uma ressonância, eu quero um PET-CT. E daí a gente mescla essas duas imagens, né? Como está mostrando aqui no vídeo para vocês. E nesse mesclar as imagens, a gente consegue ver melhor as estruturas, né? A gente sabe que a ressonância a gente vai ver melhor os tecidos moles, né? Para esse caso aqui, por exemplo, a gente vê melhor a medula, a gente consegue desenhar exatamente a medula do paciente e também para ver melhor o tumor, dependendo do caso, né? É bem legal. Esse aqui é um caso de tumor em vértebra, né? A gente vai ver aqui que vai passar o vermelhinho. Só um minutinho. Nessa parte aqui. O vermelhinho seria o próprio tumor, né? Que a gente quer acertar. Vamos ver se ele vai... Aí, ó, ligou. Então, esse aqui seria o tumor que a gente vai acertar e a medula está ali muito perto. E para este caso, por exemplo, é uma dose muito grande. Então, a importância da gente fazer essa fusão milimetricamente perfeita, ela é gigante, né? Então, ela é muito grande e a gente precisa entregar para o médico uma precisão nesse desenho da medula. E depois, é claro, a gente tem que estar confiando que esse posicionamento vai ser entregue dessa forma certinho para que tudo que a gente fez antes, né, tenha efeito no paciente positivo. Parte do contorno dos órgãos em risco. Eu gosto bastante, é uma coisa que eu faço diariamente, assim, e é bem gostoso. Eu lembro que no início, quando eu comecei a aprender a fazer os contornos, os delineamentos, eu abria até uma imagem de tomografia no Paint e começava a fazer, sabe? Porque é bem parecido, é como se você pegasse um corte lá de imagem e você fosse desenhar com um Paint um pincelzinho lá o que é o olho, o que é a medula, o que é o cérebro. Então, eu acho muito divertido essa parte. Mas, enfim, o contorno de órgãos de risco
em conjunto com o médico, a gente verifica, né, todos os procedimentos na radioterapia de acordo com a evolução do paciente. O médico vai lá, vai definir qual que é o tumor, né? E daí a gente vê essas imagens necessárias, a gente faz essas fusões que eu falei para vocês, né? A gente verifica todo esse processo e, por fim, a gente vai lá definir quais os órgãos que estão perto daquele alvo que vai ser tratado, né? Então, por exemplo, a gente vai tratar pâncreas, a gente tem que estar desenhando o fígado, o estômago, medula, os rins, né? Tá tudo ali perto. Então, a gente tem que, às vezes, tem que separar todas as alças intestinais. Então, você vai definir o que é o cólon ascendente, o cólon descendente, transverso, duodeno. Então, é bem complexo, né? Às vezes é algo que, dependendo do caso, dependendo da complexidade, demora ali 1 hora desenhando, né? Mas, como eu disse para vocês, cada paciente é um paciente. Não adianta, é um estudo individual para cada um. Então, é bem desafiador, mas é bem legal, assim, quando tem os médicos juntos, a gente consegue fazer um trabalho bem, bem legal para os pacientes, né? Deixar aquele tratamento bem efetivo. Então, a gente tem que garantir isso, a precisão dos contornos, tem todos os grupos, todos os artigos que vão definir como fazer aquilo, né? Como a gente vai desenhar a medula, qual que é o limite da medula, qual que é o limite cranial, qual que é o limite caudal, medial, lateral. Tem alguns órgãos que tem lá a quantidade de centímetros que você tem que fazer, né? O reto, ele tem em média 11 centímetros. Então, tudo isso são conhecimentos que a gente leva na nossa bagagem, tá? Além disso, né, a gente precisa garantir que todos os órgãos necessários para o planejamento próximo do volume-alvo, eles estão lá. A gente não pode esquecer de nada. Aqui só está um exemplo, né, de como é o sistema, né, ele vai apresentar ali a parte da fusão, as imagens que estão inseridas. Então, a gente pode ver que tem 2 imagens de ressonância e de tomografia inserida. E toda a parte de estrutura, de contorno, tá? Então, podem ver que esse colorido todo aqui tá cheio de estrutura ali desenhada, desde o quiasma, o hipocampo, o direito, esquerdo, os encéfalos, órbitas, cristalino, vai estar tudo aqui dentro de um planejamento que vai tratar, como vocês podem ver aqui, o tronco, tá? Vamos lá. Parte do planejamento também, ele é bem legal. A parte do planejamento é a parte de otimização, né, que a gente vai fazer para entregar aquela dose. Então, a gente tem que ter noção de interação da radiação ionizante, né, o quanto que vai variar com a energia, a profundidade, o tamanho de campo, né, o que a gente está utilizando, qual técnica que a gente está fazendo. Tudo isso é necessário. Além, claro, de conhecer toda a parte de software, de tecnologia, os algoritmos que são utilizados. Então, existem algoritmos que vão entregar uma coisa mais superficial, outros que vão mais a fundo, mas também que exigem mais do sistema. A importância também da gente estar utilizando, por exemplo, correção de heterogeneidade. A gente sabe que cada tecido dentro do corpo ele é único, né? Tem uma densidade específica. E a gente precisa corrigir, dependendo do tecido, essa heterogeneidade, que é algo dentro dos algoritmos de cálculos. Além disso, né, o objetivo ter noção desse objetivo de cobertura e proteção dos tecidos sadios. Os feixes de radiação que vão melhorar essa distribuição de doses, se está mais para o lado direito, se é pulmão direito, por que eu vou entrar para o lado esquerdo e irradiar todo o pulmão esquerdo, né? Eu consigo evitar mais entrada de dose a partir dali. Então, tem algumas coisas assim que a gente vai vendo ao longo desse processo, além do uso de ferramentas dos softwares para alcançar todo esse objetivo. Aqui está só um exemplo do que seria um 3D, né? Então, o básico aqui, a gente define, a gente tem toda a parte de configuração de campo. Eu acho que está um pouco pequenininho, não sei se vocês estão enxergando direito, mas toda a configuração a gente vai definir qual energia, que está utilizando 10 FFF, a técnica, o MLC, ele é VMAT, então ele vai modular mais, ele vai rodar mais, ele vai mexer na configuração da lâmina, da rotação do gantry, tudo isso junto, da fluência de dose. A gente vai ter outros tamanhos do campo definidos, qual a quantidade de MU, né, que é um cálculo que a gente faz da própria dose que a gente vai entregar pelas configurações, né, de entrega dessa dose, tudo que a gente tem de interferência até entregar ela. Então, se vai passar por filtro, se não vai, tudo isso pode alterar o nosso MU, né?
E daí aqui o exemplo do 3D, que tem aquele corredor de dose que eu falei para vocês. Isso aqui é tratando uma vértebra, né? E vocês podem ver que fica mais bonitinho, mais redondinho, assim, em volta da vértebra, quando a gente fala de um VMAT. Aí pode ver que essa configuração é uma configuração que está aberta na região da medula, então a gente não está entrando com uma dose direto na medula, para tentar evitar que essa dose, né, ela fique tão alta quanto a entrega de dose no próprio tumor, que seria a vértebra. Então, esse é o tipo de avanço que a gente já tem na área, né? E aqui até nessa imagem dá para ver os acessórios, as mesas que a gente inclui, tudo isso o dosimetrista faz. Dá para ver que o acessório que foi utilizado é um colchãozinho daquele que eu falei para vocês, colchão a vácuo. Aqui é só um outro exemplo que dentro desse planejamento complexo, como a gente não define, a gente só define qual que vai ser a estrutura do campo, mas quem vai definir como esse campo vai estar atuando é o próprio software. A gente só vai dizer para ele que dose que a gente quer. Por isso que a gente chama de planejamento inverso. Então, eu estou dizendo lá, a medula eu não quero que chegue 40 grays. A medula eu não quero... O PTV eu quero que entregue lá 50 grays. Então, tudo isso a gente vai estar fazendo nesse software aqui, tá? Daí a gente tem as funções de custo-benefício, tudo isso, os objetivos do plano, que seriam os limites de dose, tudo isso a gente vai estar vendo nesse momento de planejamento. E claro, depois de feito um planejamento, a gente sempre avalia essas doses. Se o PTV está recebendo a dose que foi prescrita, daí a gente vai falar muito de 95% do volume está recebendo 100% de dose, né? A quantidade que os órgãos estão recebendo, então aqui nessas linhas coloridas, vocês podem ver, são os órgãos. No caso do verdinho aqui é a medula, ela não recebe ali, por exemplo, 12 grays, enquanto o PTV lá está recebendo 24. Então, para um planejamento desse, sabe, que está muito próximo da medula. Então, é muito legal estar fazendo um planejamento assim. E, claro, aqui é só um exemplo do que a gente utilizava no Hospital de Amor, né, de Barretos, que a gente vai ter todo um controle de dose. Então, essas doses a gente vai a gente vai ter, depois de feito todo esse planejamento, vai ver quais que são os limites de entrega dessa dose, né? Se vai chegar no máximo quantos grays, ou por volume, né? Quanto de dose que está recebendo por volume cada órgão. Aí depende muito, né, do tipo de órgão, se o órgão ele é um órgão em série, paralelo, que a gente fala. Então, se a gente irradiar lá um ponto específico dele com determinada dose, talvez vai acabar com a estrutura do órgão. Então, a gente tem os constraints mesmo são definidos visando isso, né? Visando o funcionamento do órgão. Então, por exemplo, o fígado, se a gente irradiar lá um volume específico, não tem problema, sabe? Mas agora, se a gente passar desse volume, a gente talvez vai estar tendo uma toxicidade maior para esse paciente. Então, a questão é essa, o peso de dose que a gente entrega para as toxicidades que a gente pode ter futuramente. E tem umas que não são controláveis, né? Dependendo do grau que a gente chega lá depois dos efeitos colaterais que esse paciente vai ter. Por isso que tudo é pesado e, claro, isso é passado para o médico ele vai ver, vai aprovar com todo o conhecimento que ele tem, né, referente a isso, e ele vai dizer, olha, tá bom, não tá? Ou precisa rever certas doses em certos locais. E muitas vezes a gente perde até no volume alvo para que a gente consiga poupar os órgãos em risco que estão perto, tá? Toda a questão do preparo do tratamento também é feita depois disso. Então, a gente fez o planejamento e a gente precisa deixar pronto para o paciente tratar. Então, a gente faz um controle de qualidade, a gente verifica se aquela dose realmente vai ser entregue daquela forma, né? Ainda mais se a gente está falando dos modulados, que seriam o VMAT, MRT, né? Que eu falei para vocês. E também a ficha do paciente. A gente vai deixar tudo pronto com as configurações dos campos, com o posicionamento do paciente, com a dose, a gente vai deixar tudo bem sinalizado para que quando chegue na máquina, o técnico veja, opa, esse paciente vai tratar X assado, vai ser tal dose, e vai ser nesse local, e ele vai ter toda uma referência para que esteja entregando o certinho, ou tudo que é certo para o paciente, e conferindo também dentro do sistema, né, que a gente tem um sistema interno, software interno, que vai fazer todo esse gerenciamento. Então, aqui é só um exemplo do que seria essa comparação, né? Que a gente utiliza um Phantom para ver a dose que foi planejada, a dose que a gente vai medir, né? Que a gente bota esse Phantom, mede essa dose, e a comparação que é feita e o tanto de variação que dá.
às vezes acontece alguma coisa ou modulou demais e acaba não entregando a dose que a gente quer. A gente vai lá e revisa o plano todo, tá? Então, é só um exemplo. Aqui é só um exemplo também das fichas, como são feitas. Então, a gente dá todas essas informações para o paciente, qual que é a região que está tratando, tem a foto do paciente, nome completo, nome da mãe, tudo isso para que chegue mais, seja mais fácil para o técnico mesmo estar recebendo essa ficha e tratando esse paciente de forma adequada, tá? Aí, aqui só um outro exemplo, dentro do sistema de gerenciamento, a gente coloca lá as fotos de posicionamento do paciente, a gente coloca também o posicionamento, a dose que vai ser entregue, se vai ser diário esse tratamento, ou se vai pular um dia, se vai pular 2 dias, ou se vai entregar 2 doses no mesmo dia, e qual que vai ser o intervalo dessa dose, tudo isso a gente determina aí. E também a parte de colocar também se vai fazer imagens nesse paciente diários ou não. Cada serviço tem um protocolo, cada equipamento tem um protocolo, então muda tudo dentro da radioterapia. E os dosimetristas também podem estar atuando, fazendo esses protocolos, né, de imagens. E a parte de gerenciamento também, a gente pode desenhar todo o processo que eu falei para vocês dentro da radioterapia. Então, desde os protocolos clínicos, é um tumor de mama, como que a gente vai tratar a mama? Como que a gente vai posicionar a mama? Quais os órgãos que a gente vai desenhar? Que cores que vão ser os órgãos, até isso a gente define. Qual que vai ser os constraints que a gente vai utilizar? Os constraints são as limitações de dose, né? Como que a gente vai otimizar esses protocolos também, né? E também protocolos de atividades habituais para padronização. Então, como que eu vou importar essa imagem? Olha aqui, eu importo fazendo esse processo. Então, toda a equipe vai fazer esse processo, né? Então, a gente define padrões para que sejam feitas certas atividades. Aí, dependendo do paciente, né? Claro, tem umas coisas que fogem, assim, dos padrões e a gente precisa fugir dos protocolos. A gente também pode estar monitorando todo o fluxo do paciente. Aqui eu faço bastante uma busca ativa desses pacientes para que a gente não perca nenhum no processo. Por exemplo, o paciente ele foi lá, ele não veio no dia da tomografia. É um paciente que precisa ser resgatado se a recepção ela esquece de fazer esse agendamento, ou então o paciente não atende o telefone. Tem todas essas questões, né? Para que nenhum paciente seja perdido nesse fluxo, para que a gente resgate eles. Então a gente monitora em que etapa que está, quanto tempo que está demorando, se precisa acelerar em algum processo, né? Por que está parado, tudo isso a gente consegue monitorar. Depois a gente pode estar participando da capacitação dos profissionais, isso é muito legal também, porque a gente acaba sendo uma ponte gigante entre os técnicos, físicos e médicos, né? Recentemente eu dei uma aula para os médicos de uma tecnologia nova que a gente recebeu no serviço, e para eles é tudo novo, então está sendo uma experiência bem legal, assim, uma troca bem legal, para estar capacitando mesmo esses profissionais dentro do processo que eles precisam desenvolver, né? E também os técnicos, para os técnicos, nós somos referências, então a gente acaba criando treinamentos, né, específicos para que a gente consiga estar ajudando eles a analisar as imagens, como fazer um melhor posicionamento, o alinhamento do paciente, tudo isso a gente consegue estar fazendo, né? Além disso, a gente pode atuar como participante ativo de comitê de qualidade. Então, aquele processo que eu falei para vocês de fazer um levantamento de criar barreiras, né? Tudo isso pode estar sendo feito nesse processo do comitê de qualidade da radioterapia, né? Além disso, a gente pode fazer uma análise dos registros de incidentes, que isso ajuda bastante na questão da qualidade. Então, a gente recebe os incidentes que acontecem na radioterapia e consegue determinar eles por incidentes que tiveram algum efeito adverso no paciente, incidentes que tiveram algum efeito para profissional, né? O que a gente pode fazer para evitar esses incidentes? Enfim, tudo isso para reduzir os riscos dentro do processo da radioterapia. E, por fim, eu queria falar para vocês assim que um dosimetrista, né, qualificado, até o que traz a AMD, é um dosimetrista que ele vai ter um pensamento crítico, tá? E ele vai ter habilidades para resolver problemas. Eu acho que isso em muitas áreas, não só na radioterapia, não só dosimetristas, né? Cada vez mais a gente precisa de profissionais qualificados para lidar com frustrações, para
ter essa habilidade de estar sempre ativo, de resolver problema, de conseguir lidar com os desafios, além, claro, do discernimento e juízo, para que a gente consiga executar de melhor forma os procedimentos e também estar envolvido, né? Como a gente é envolvido com uma equipe multidisciplinar muito grande e complexa, a gente precisa estar sabendo lidar, ter um comportamento adequado para que a gente consiga lidar com todos os fluxos dentro da radioterapia, tá? E por fim, né, o dosimetrista qualificado vai ser capaz de gerar um plano de tratamento aceitável, considerando todo o conhecimento que tem. Aí, em resumão, assim, eu quis trazer um resumão para vocês. O dosimetrista, ele é um profissional que ele vai ter conhecimento de múltiplas áreas, então, desde física, anatomia e radiobiologia, administração, os equipamentos e softwares, parte de tecnologia, e a parte de imagens também. Então, para a gente conseguir estar atuando em diversas funções, como eu falei para vocês, a gente precisa estar sabendo disso tudo. E claro, como dependendo do serviço que está atuando, o dosimetrista vai ter uma atuação diferente, às vezes vai estar mais envolvido na simulação, às vezes vai estar envolvido mais na administração, né? É importante ter toda essa bagagem para que consiga aprender da melhor forma possível, tá? Desenvolvendo sua atividade da melhor forma possível, tá? E é isso, obrigada. Aqui está um link para a gente se conectar, né? Ali tem o LinkedIn, então meu e-mail está aí também, da Santa Casa aqui de Porto Alegre, meu e-mail profissional. Eu fico à disposição agora para tirar dúvidas, caso vocês tenham. Eu espero que eu tenha passado um pouquinho assim do que é a radioterapia e do que é a profissão mesmo do dosimetrista, né? Que eu sou apaixonada, sou encantada, me achei. E eu espero que, se tocar o coração de alguém, também consiga seguir esse caminho. Estou aqui para tirar dúvidas. Obrigada, Fabrício. Obrigada, pessoal, pela atenção. Imagina, nós que agradecemos, Camille. Muito obrigado mesmo pela palestra. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer? Estou vendo o professor Paulo aqui. Quer falar algo, professor? Não, só agradecer a Camille, né, pela excelente palestra, né? A gente tem alunos aí dos primeiros períodos, né? Então é muito importante eles saberem todas as áreas de atuações, né? Para poder escolher para que lado vão ir, né? Então eu acho que essas palestras são bem importantes, esclarecedoras, né? Que vai apresentando todas as nuances da profissão para a gente, né? E nada mais do que pessoa com sucesso na profissão para falar para a gente. Muito obrigado, Camille. Obrigada, Paulo. Isso aí. Só alguém, se alguém quiser escrever no chat aí, fica à vontade, tá? Beleza, se ninguém tem nenhuma dúvida, a gente finaliza por hoje. Você tem o contato da Camille, pode perguntar também para mim aí que eu passo para ela informações. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima. Um abraço. Grata. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Muito Boa obrigada, noite. Camille. Boa noite. Boa noite a Tchau. todos, pessoal. Muito Boa noite. obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado. Meu vídeo desconfigurou aqui, não estou conseguindo parar a gravação. Acho que... Deixa eu tentar... Eu vou fechar e vou abrir de novo. Já volto, tá, Camille?